Então, de Atlético, Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. Vamos começar falando então do mandante, né? Que vai em busca, Romano, do pentacampeonato. E o Cruzeiro aí tentando levantar o título, já que o último foi lá em 2019. Antes de eu saber então as opiniões de Nath, Romano e Mauri, vamos chamar então as informações dos times. Começando por ele, Henrique André, conta pra gente o que o Atlético está planejando para esse primeiro jogo. Boa noite para vocês também. Chegou a hora da gente esboçar o Atlético, que deve encarar o Cruzeiro neste sábado. Jogo marcado para as 4h30 na Arena MRV. Bom, técnico Gabriel Milito, que como eu disse anteriormente, chegou ao Galo no início dessa semana, comandou 7 atividades e já está conhecendo um pouquinho do grupo que terá à disposição. E ele deve mudar também a forma de jogar em relação ao que vinha executando Luiz Felipe Scolari. Bom, vou esboçar um Galo com Everson, Bruno Fux, Maurício Lemos e Gemerson, então aí 3 zagueiros, Saravia do lado direito, no meio campo, Batalha, Matias Zaratio, Igor Gomes ou Scarpa. Ele pode deixar o Scarpa no banco, optar pelo Igor Gomes, ele treinou dessa forma durante a semana. Do lado esquerdo, Guilherme Arana e na frente, Hulk e Paulinho, esse um possível Atlético para o clássico primeiro da final do Campeonato Mineiro. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse esboço de time que pode colocar o Gabriel Milito em campo neste sabadão. Um abraço para vocês. Valeu, Henrique. E, Nath, nós fizemos uma arte aí desses prováveis Atléticos, né? Pois é, o Henrique trouxe uma provável escalação, mas a verdade é que a gente está com muita dificuldade de esboçar esse Atlético. É o primeiro Atlético do Gabriel Milito. Daqui a pouco quero conversar também com o Romano, com a Mauri, se é bom ou não já fazer mudanças tão radicais no time na primeira partida, ou se ele está certo, tinha que aproveitar mesmo essa semana de treinamentos para já ir adaptando o time à sua ideia de jogo. Mas é bem verdade que o Atlético de amanhã terá mudanças. Portanto, nós esboçamos 2 escalações. A primeira escalação que eu vou pedir para a nossa retaguarda colocar aí na tela é o time que ele treinou no início da semana. Nós obtivemos a informação na terça-feira, quando ele promoveu o seu terceiro treinamento. Foram 2 na segunda e aí na terça mais 2. Na terça-feira, ele esboçou um time que tinha 3 zagueiros de origem, com Fux pela direita, Lemos pela esquerda, Gemerson como zagueiro central. E aí ele jogava ali numa espécie, a gente pode chamar de um 3-1-4-2 ou um 3-5-2, numa segunda linha que tinha o Arana mais adiantado pela esquerda como um ala, o Batalha como esse primeiro volante central à frente da linha defensiva, e o Zaratio é o cara que daria a amplitude, né? Do outro lado, aproveitaria ali o corredor direito. O Fux atuando como um zagueiro pela direita, obviamente, ficaria mais retido na defesa. E 2 meio-campistas. O Scarpa trabalhando mais pela direita, o Igor Gomes trabalhando mais pela esquerda. E lá na frente, a dupla que a gente espera que não seja desfeita, né? O Paulinho e o Hulk. Mas daí, no fim da semana, ele treinou outro Atlético. Vou pedir para colocar a segunda arte, a segunda provável escalação do Galo. E aí nos chama a atenção a ausência do Zaratio. Continua a formação com... A ausência do Zaratio, não, do Scarpa. Continua a formação com os 3 zagueiros, mas aí ele atuaria com uma linha de 5 na defesa, utilizando os 2 laterais, Arana e Saravia, para fechar o time defensivamente, mas seriam também Arana e Saravia os responsáveis por dar amplitude ao time. O que isso significa? Utilizar o lado do campo, chegar à linha de fundo, participar das ações ofensivas também ali como alas. No meio, o Batalha segue como homem ali da destruição, da marcação no meio campo. Teríamos 2 meias trabalhando, um mais pela esquerda, o Igor Gomes, outro mais pela direita, que é o Zaratio, e na frente, Paulinho e Hulk. A impressão que me dá, Romano, é que essa segunda escalação tem 2 coisas importantes. A primeira delas é que utilizaria o Saravia para dar amplitude no campo do lado direito, para ser esse cara da linha de fundo, que explora o corredor, para tentar explorar ali também algum espaço deixado pelo Marlon, que é um lateral do Cruzeiro, que quando o time tem possibilidade, ele ataca muito. E acho que essa segunda versão é também para que o Zaratio entre como um meia e não necessariamente como um meia atacante, como um ponta em alguns momentos, pelo fato de que o Zaratio está voltando de lesão agora. Então, não sei se o Zaratio já aguentaria, né, jogar ali mais aberto, com mais velocidade, com mais explosão pelo lado direito, apesar de que ele tem essa característica, a gente já viu ele fazendo isso pelo Atlético. Qual formação
te agrada mais, pensando que é um clássico, pensando que é decisão, pensando que do outro lado o Cruzeiro também tem suas valências, pode não ser um time mais qualificado tecnicamente do que o Atlético, mas é muito organizado do ponto de vista coletivo. Qual escalação você apostaria para o Galo amanhã? Eu acho que a primeira. Eu acho que às vezes eu vi muito isso nas redes sociais, o torcedor, mas ele tirou o Scarpa, como é que fica essa situação? São alternativas que ele está treinando, né? Ele está tentando implantar a filosofia dele. O que me chamou a atenção foram duas coisas, em ambas as possibilidades. A primeira, os 3 zagueiros. Sim. E a segunda é o Igor Gomes. Inclusive, o Igor Gomes presente nas duas. Eu até falava aqui no Rádio Esporte, se eu não me engano, eu participei na quarta-feira, que foi quando a gente teve essa primeira informação, e até o Cirilo falava, e aí, Nath, você concorda, você discorda? Eu falei, olha, eu acho que é um risco que ele vai fazer, porque o time, por mais que tenha treinado, aí foram 7 sessões, né? Porque alguns dias foram treinos em 2 períodos. É um risco porque ainda não vai estar tão naturalmente, né, fluindo pelo pouco tempo de repetição, mas a minha objeção seria o Igor Gomes, e eu daria espaço ao Rubens. Até pelo estilo de jogo que ele gosta, que é um jogo mais pegado, de mais intensidade, de pressão quando o time perde a bola, de forçar, de sufocar o adversário, eu acho que o Rubens faz isso melhor que o Igor Gomes. Mas, aparentemente, o Igor Gomes está na frente. E aí já emendo uma outra pergunta, Romano. Você acha que a torcida vai ficar na bronca pela não entrada do Rubens e do Alisson no time, nesse possível esboço? Como ficava quando era o Filipão? Eu acho que, primeiro, não vai ficar na bronca, porque é um treinador novo. É um trabalho novo, vão conhecer um trabalho novo, né? E eu acho que, independente do jogador, o que a torcida estava mais na bronca é o fato do Atlético ser muito retraído. Essa segunda formação tem mais a cara do Milito do que a primeira. Porque ele gosta, como mais ou menos assim, para explicar como ele gosta dos seus times jogando. São 3 zagueiros, cada um cuidando de uma lateral, entre aspas, né? E ele gosta de zagueiro construtor. Zagueiro que saiba sair jogando. Você vê que nos extremos da zaga, ele colocou 2 zagueiros que sabem sair jogando. Os 2 mais técnicos que o Atlético tem, né? Os 2 mais técnicos, né? O Fux de um lado, o Lemos do outro. E aí, como ele gosta de uma chegada muito forte à frente e, como você disse, amplitude, abrir o campo, né? Espaçar o time adversário, abrir espaços, principalmente no meio campo, ele colocando 2 alas bem agudos. 2 alas que têm características de ataque. O Saravia é bom para atacar, mas é ruim para marcar, né? Tem deficiência da marcação. O Arana a gente sabe que é um ala, ele não é um lateral. Tanto que ele estava incomodado porque o Filipão queria transformar no lateral. Ele não é lateral, ele é um ala. Então você tem a amplitude dos dois, os 2 bem abertos, com a possibilidade de um meio-campo mais técnico, e o meio-campo que consegue trabalhar essa bola para servir a dupla Hulk e Paulinho. Então, acho que essa segunda formação tem mais a cara do Milito, pelo menos o que a gente viu no Argentino Júnior. Tem mais a cara dele. Agora, um outro detalhe. Também, nas 2 formações apareceu o Zaratio. Eu acho que a ideia dele é uma ideia, com relação ao Zaratio, uma ideia a mesma do Sampaoli tinha e a mesma que o Cuca teve. Ele voltasse o motorzinho do time. Ele voltasse aquele cara do meio campo, aquele cara de intensidade que gira o campo todo, um cara que ajuda o Batalha na marcação, porque é o seguinte, ele ganha muita qualidade da saída de bola. Muito, com o Zaratio. E se você pegar, os 2 zagueiros sabem sair jogando, o Batalha sabe sair jogando, o Zaratio sabe sair jogando, o Igor Gomes sabe sair jogando. E a característica dos times dele é um time de posse de bola. Ele gosta da posse de bola, ele gosta de ter a bola, e são todos jogadores que conseguem fazer isso. E ao mesmo tempo que ele gosta de um time de posse de bola, não é aquela posse de bola de muita brincadeirinha, né? Não. É uma posse de bola mais aguda, mais vertical. Ali você troca muitos passes, mas sempre visando o ataque, sempre para frente. Agora, Romano, a primeira formação ali te dá a possibilidade de você ter, às vezes, o Zaratio mais próximo do Batalha e aberto pelo lado direito quando tiver o espaço, mas te dá a possibilidade de você ter Zaratio, Scarpa e Igor Gomes trabalhando a bola, os 3 atrás do Paulinho Hulk. Mas a minha dúvida nessa formação, qual o posicionamento do Scarpa? O Scarpa vai ficar mais centralizado, tendo de um lado o Zaratio, do outro o Igor Gomes?
Porque a gente sabe que a posição em que o Scarpa melhor se deu bem foi mais pro lado direito, foi onde o Abel Ferreira encontrou essa formação. Não quer dizer que vai, só para explicar, viu, gente? Ele vai ficar fixo lá não, mas é onde ele trabalha melhor, porque ali ele consegue flutuar. Só que a gente sabe que o Zaratio, como um meia pelo lado direito, ele rende muito mais. Então, para mim, tem essa dúvida aí. Agora, pode ser também uma possibilidade, ele entrar com a segunda formação e, dependendo da situação, ele coloca o Zaratio. Agora, eu quero até chamar aqui, Dani, a Mauri para discussão, porque, Mauri, ele tá aí num segundo esboço, o Scarpa tá de fora. O Scarpa, que é a grande contratação do Atlético para a temporada. O Scarpa, bem verdade, ainda não estreou pelo Galo, mas ele vinha jogando, diferentemente do Zaratio, que estava lesionado, enfim, seria só o primeiro jogo. O que você acha que pode ter feito o Milito preferir o Zaratio? Será que é porque entrega mais intensidade? Será que é o fato de ser argentino também ali? Tem um entendimento, algo que talvez o Scarpa não tenha conseguido? Ou será que é mesmo, olha, o Scarpa não está rendendo, vamos dar uma refrescada no time, vamos tentar um fato novo? O que você enxerga vendo essa possibilidade? Olha, Nath, então, tirar um grande jogador do time, né, numa decisão é sempre uma grande surpresa, porque jogadores com muita qualidade, né, jogadores craques, tendem a crescer em momentos de decisão. Mesmo que não estejam muito bem, né, como o Scarpa ainda não chegou no seu auge, né, jogando pelo Atlético com o Filipão. Eu lia agora há pouco na Itatiaia, no nosso portal itatiaesporte.com.br, a matéria do Henrique André, que falava exatamente isso, né, que esse primeiro jogo do Milito no Atlético, comando do Atlético, é uma prova para ver como ele enxerga esse Scarpa, né? Se o Scarpa realmente vai começar no banco, ou se vai ter uma oportunidade como titular, ou se vai entrar num segundo tempo, e como vai entrar mais centralizado, vai entrar mais pela direita, vai entrar mais pela esquerda, como que ele enxerga o Scarpa. É claro que vendo de longe, a gente sempre se surpreende quando um grande jogador sai de um time, principalmente às vésperas de uma decisão. Mas eu acho que, é claro, é cedo ainda para a gente criticar ou tentar entender muito bem como que está funcionando a cabeça do Milito, porque é o primeiro jogo. Porém, é o primeiro jogo em uma decisão no clássico com o maior rival. Dá para arriscar, mas não dá para arriscar tanto. Então, eu acredito que a decisão de tirar um grande jogador do time com muita qualidade técnica é, sim, um pouco arriscada. E ele já tá mostrando as credenciais, né? Se ele realmente fizer isso, meu time aqui, vão os caras que eu confio, Scarpa, peraí, talvez você ainda tenha que mostrar uma coisinha a mais aqui para entrar no time. É arriscado, né? E é aquele negócio, né? Ele chegou há pouco tempo, né, Romano? Então, os jogadores precisam assumir essa responsabilidade nesse clássico, né? Mas aí, você tem que pesar algumas coisas. E a Mauri citou uma delas. Ele chega, porque ele é um cara de projeto, um cara para poder trabalhar o time com tempo, e ele não teve. Das 2 semanas da data FIFA, ele só teve uma, né? E ficaram ali as negociações e tudo mais. Foram até rápidas, né? Mas ele chegando agora, mas já chega no olho do furacão. Ele já chega numa decisão de campeonato. Se fosse no decorrer de uma competição, talvez ele não tivesse essa pressão toda na hora de escalar. Então tem muita coisa pesando na decisão dele de ou tira o Scarpa ou deixa o Scarpa, ou coloca uma formação vamos colocar ali de 5 homens no meio campo, né, com os 2 alas, enfim, e 3 zagueiros. A gente tem que levar em conta também que tem essa pressão. Ele chega numa decisão, né? E além disso, ainda tem o fator retrospecto na arena, né? Que também pesa, né? Então, enfim. Mas então, é isso que a gente tá falando, né? Tipo, ele acabou de chegar, os jogadores têm que pegar para eles essa responsabilidade. Sem dúvidas, Dani. Até porque na entrevista coletiva. Até porque agora, assim, o Filipão era meio que um escudo, né? Tudo dava errado e tudo era culpa do Filipão. Quando ele estava certo, mesmo assim a culpa era dele. Na maior parte das vezes ele estava equivocado e aí ele mesmo assumia a bronca. Agora meio que não tem esse escudo. Não dá para jogar nas costas do Milito. É óbvio que eu penso, Romano, Dani, quem nos acompanha, Mauri, que quando você, mesmo com pouco tempo de treinamento, você muda muito o time, de certa forma você também está assumindo um risco e chamando um pouco a responsabilidade para você. Porque ele poderia ir na zona de conforto também, chegar para o Lucas Gonçalves e falar assim, vamos com o Atlético que você já estava treinando, no próximo jogo aí eu já vejo o que eu posso mudar, mas não, ele chama a responsa para si.
Mas, para mim, esse clássico passa muito, principalmente esse primeiro jogo dentro da Arena MRV, pela postura dos jogadores do Atlético. Tem que ser postura de quem quer vencer, de quem está entendendo a importância do jogo para o treinador, para o torcedor que está aí angustiado, chateado com o fato de até hoje só ter perdido para o Cruzeiro lá dentro. Então, acho que é um jogo para chamar mais a responsabilidade. Paulinho estava jogando mal, a culpa era do Filipão. O Scarpa não rendia, a culpa era do Filipão. O Arana ainda não tinha despontado, a culpa era do Filipão. E agora, a culpa é de quem? Então, acho que está na hora também desses jogadores chamarem mais a responsabilidade para si e encararem esse jogo com o respeito, né, e a importância que ele tem. Agora, Romano, a gente falou muito aqui do Atlético com a bola, né? Porque o Saravia vai abrir de um lado, o Arana vai abrir do outro. Você acha que talvez ele esteja priorizando ter 2 laterais também para a hora que perder a bola ter mais gente para recompor? Sim. Porque a gente não pode esquecer, do outro lado tem Matheus Pereira, tem Dineno, tem Lucas Silva, tem Arthur Gomes, que está vivendo uma ótima fase e vai jogar, por exemplo, em cima do espaço do Saravia. Pode ser também um pensamento de, peraí, né, eu também não posso arriscar tudo e ir para cima de qualquer jeito. Ele sabe que ele não pode ter a tática do índio em filme de faroeste, né? Vai todo mundo atacar e esquece a retaguarda. Não é bem assim. Ele pode ter 2 alas rápidos até para uma recomposição ali, porque ele fecharia uma linha de 5 ou até mesmo uma linha de 6. Se ele recuar o Batalha quando o Atlético não tiver a bola. Então ele pode fazer uma linha de 5 ou uma linha de 6. Com os 2 alas recuando. Ele estudou, ele conhece, né, o Larcamón, porque até se enfrentaram no Chile, né? Eles já se enfrentaram, se conhecem, ele sabe bem as ideias. Ele também não vai sair a toda atacando e sem se resguardar. Agora, observando os times dele, e principalmente se você fizer um recorte das estatísticas do time dele, é um time que ataca muito, toma gols, mas ataca muito. Então, assim, tem preocupações defensivas, pero no mucho. Ele gosta de atacar, ele gosta de... Agora, é aquele negócio. O fato de ser uma decisão de campeonato pesa também na escolha desse sistema defensivo. Ô Mauri, além de ter desvantagem, né, nessa decisão aí do Campeonato Mineiro, os jogadores do Atlético também vão trabalhar a pressão de vencer o rival pela primeira vez lá na Arena MRV, né? Pois é, Dani, o fator casa, no geral, sempre ajuda, né? Mas quando um time tá com essa casca, que tá perdendo há muito tempo não, né? Porque a Arena MRV estreou ano passado, mas não ganhou ainda do maior rival, às vezes o fator casa, se a torcida começa a se revoltar, vira um ponto negativo. É sempre muito positivo ter a maioria da torcida, né? No caso, toda a torcida a seu favor, cantando, embalando ali, apoiando, mas dependendo se a torcida começar a não gostar muito de como o Atlético está atuando e a postura, exatamente como a Nath falou, né? Como esse time vai entrar em campo. A postura, um jogo decisivo, é tão ou mais importante que o esquema tático, que as escolhas, que o treinamento da semana, né? A postura e essa motivação para entrar em campo. Então, assim, é uma motivação a mais, mas dependendo de como os jogadores vão entrar também. Porque se entrarem meio desligados, daqui a pouco a torcida começa a reclamar e aí desanda a maionese, né? É importante entrar 100% focado, entendendo que a torcida tá a seu favor, jogar com essa torcida a seu favor e que os dois, né, que a torcida e o time entrem numa simbiose para frente, porque se começar a andar para trás, a torcida começar a reclamar, às vezes pode pesar também em cima dos jogadores que já tem, né, esse estigma de ainda não ter conseguido ganhar do Cruzeiro dentro de casa. E um outro detalhe também, com relação à possibilidade de escalação dele ou não, né, se ele entra com um time mais ofensivo, se ele entra com 2 alas espetados, ou se ele entra com um jogador a mais no meio campo e só o Arana pelo lado, é a urgência dele, a necessidade de que os jogadores entendam a forma que ele gosta de jogar, que é completamente diferente do Filipão. Eu acho, inclusive, Romano, que o time, independentemente, não sei se vai ser a primeira ou a segunda formação, mas o time que a gente vai ver em campo é o time do Milito, porque eu acho que ele pensou o seguinte, peraí, essa é a única semana cheia que eu vou ter até talvez junho. Então, ou eu trabalho agora e faço eles entenderem, e querendo ou não, é o jogo que eu tenho, então vai ter que ser o jogo para valer e ao mesmo tempo o jogo do teste, porque na próxima quinta-feira eu estreio na Libertadores, eu não posso correr o risco de perder esse jogo, depois é a outra final, depois é Libertadores de novo, é brasileiro, então talvez também essa urgência dele em mexer no time
seja porque ou eu trabalho esse time agora, ou eu vou ter que trabalhar esse time no meio da fase de grupos da Libertadores, pode ser pior. E tem um detalhe, né? As duas formações, quem não garante que uma delas pode ser já treinando para o jogo do meio de semana lá na Venezuela? Sim. Pode ser também. Agora, que eu acho que a formação dele vai ser ofensiva, porque primeiro o Cruzeiro tem a vantagem. E ele vai estar jogando em casa, ele deu o recado, o que tem que acontecer em casa, né? Mas eu acho que o recado mais claro de todos, a gente estava falando com relação ao Scarpa ou não, o mais claro de todos, ele deu na entrevista coletiva. Ele falou, todo jogo para mim é uma decisão de campeonato. E tem que ser para os jogadores. E a vontade deles tem que ser grande. Acho que o recado ali foi dado muito claro. Falamos então do lado mandante. Todos os detalhes do Atlético aí para esse grande clássico de amanhã. Agora vamos mudar a chave e falar então do Cruzeiro. E antes da gente saber as opiniões aqui de Nath, Romano e Mauri, vamos chamar ele para falar como é que o Cruzeiro está se armando aí para esse jogão de amanhã. Chega para cá de novo, Guilherme Pio, boa noite. É isso, pessoal, o Cruzeiro que tem essa final importante no final de semana agora, amanhã, né, no sábado, dia 30 de março, e vai fazer esse primeiro jogo contra o Atlético. No intervalo, antes do jogo da volta no Mineirão, da final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro estreia também na Copa Sul-Americana. E aí ele vai engatar uma sequência muito importante de jogos. Abril vai ser um mês muito turbulento em relação ao calendário. O Cruzeiro joga no dia 30 de março, primeiro jogo da final contra o Atlético. Depois ele viaja para o Equador para enfrentar a Universidade Católica de Quito, joga fora de casa pela Sul-Americana, volta ao Brasil, faz o segundo jogo contra o Atlético na final do Campeonato Mineiro, que vai decidir aí então quem levantará o troféu, quem será o campeão estadual de 2024, e aí depois recebe mais um adversário internacional, o Alianza da Colômbia, aqui no Mineirão, para esse jogo em casa, a estreia em casa na Copa Sul-Americana. Então, o Cruzeiro vai ter aí um calendário recheado de jogos nesse mês de abril, contando também, claro, o Campeonato Mineiro, Sul-Americana e até o Brasileirão, que começa daqui a pouco. Então, o técnico Nicolás Larcamón tentando aí preencher o seu elenco também com os jogadores que estão lesionados, que devem voltar em breve. Aí eu falo do atacante Gabriel Veron, que ainda não estreou nessa temporada, foi contratado aí como uma das grandes promessas. O próprio volante Japa, que precisou fazer um procedimento em um dos pés, ele acabou lesionando o pé e o Japa está fora já há algum tempo. Ele deve começar os trabalhos de transição na próxima semana. E também o Kaique, né, que não está lesionado, voltou a treinar, voltou a trabalhar, mas aí é questão de opção do técnico Nicolás Larcamón, ele que tem o Marlon como titular pela esquerda, já falou que vai usar também o Vidalba ali pelo setor. Então o Kaique é uma opção, não está lesionado, ele estava, melhorou, já está curado da lesão muscular que ele sofreu com a seleção brasileira sub-23, e aí o Larcamón aumentando o seu leque de opções para esse período aí complicado de jogos, uma sequência complicada de jogos, claro, primeiro focando na final do Campeonato Mineiro, amanhã, 4h30 da tarde, na Arena MRV. Tem favorito, pessoal? Quem é o favorito para esse clássico? O Cruzeiro, que terminou aí melhor colocado do Campeonato Mineiro, ou o Atlético, que tem um elenco mais recheado de estrelas? Aí eu deixo o debate para vocês no estúdio. Valeu, Pio. Então deixa eu passar para ele essa pergunta, né? Tem favorito, Romano? Não. Clássico não tem favorito. Clássico não tem como você cravar favoritismo. E isso eu falo com 30 anos de janela de jornalismo e principalmente de acompanhar muito perto aqui os clássicos mineiros há mais de 20 anos em Itatiaia. Já vi o Cruzeiro com um baita time e o Atlético com um time fraco, né? Um time ruim, e ganhar o clássico, como já vi também ao contrário. Então, não dá para cravar favoritismo nesse jogo, não. Se tem muita gente que... não, mas o Atlético tem um time mais técnico, um dos melhores elencos, mas isso, dentro de campo, não ganha jogo se não suar, se não correr, enfim. Então, eu não cravo assim que tenha favorito, não. Ô, Nath, o Cruzeiro tem a vantagem. Me fala aí, pra você, qual que deve ser a postura do time amanhã lá na Arena MRV? Amanhã, ô Dani, tem que ser o Cruzeiro do Larcamón naquele modo frio e calculista, sabe? Frio e calculista. Tem que ser um Cruzeiro equilibrado, mas tem que ser um Cruzeiro que saiba se defender de um adversário
está mordido pelas derrotas recentes, pela pressão, troca no comando, somente a quarta melhor campanha o Atlético fez na primeira fase. Então, assim, time que precisa dar respostas. O Cruzeiro tem que estar equilibrado defensivamente para suportar essa pressão. Eu imagino aquele Atlético indo para cima, aquela blitz nos primeiros minutos, mas tem que ser um Cruzeiro que não abdique de jogar. Eu acho que é mais fácil o Cruzeiro sair da Arena MRV com um bom resultado, e aqui eu estou dizendo bom resultado, inclusive um empate, se ele souber se defender, mas quando tiver o espaço, não deixar de agredir o Atlético, do que se ele só se fechar lá atrás e achar que estacionar 2 ônibus vão resolver. E sendo bem sincera, eu não imagino essa postura do Cruzeiro por causa de quem está no banco. A gente fala muito aqui, o Atlético contratou um técnico Milito, ofensivo, que não abre mão da bola. O Larcamón é a mesma coisa. Ele bebe da mesma fonte. Não é à toa que o Cruzeiro, quando estava buscando o treinador, chegou a especular também o Milito. Porque eles têm essa postura parecida. Então, eu acho também que o Larcamón não vai deixar com que o Cruzeiro abra mão do seu estilo de jogo. Eu acho que o Cruzeiro tem que traçar uma estratégia, Dani, de tentar cozinhar o jogo o quanto for possível, no sentido de tirar os espaços do Atlético, fazer com que talvez o Atlético tenha a posse da bola, mas sem conseguir criar grandes chances, para deixar o outro lado nervoso, para transformar talvez uma atmosfera de festa numa atmosfera tensa de novo, porque o Atlético tem a desvantagem no placar, e daí em diante, depois que você controla esse primeiro momento, os espaços surgem. Então eu estou imaginando um Cruzeiro mais ou menos assim. E falo isso baseado no que foi o último clássico na Arena MRV. Primeiro tempo quase não teve jogo. Jogo picado, muito faltoso, truncado, né? O Cruzeiro ali, o Atlético recuperava a bola, era falta, encurtando os espaços, e no segundo tempo, a jogada do contra-ataque, principalmente do segundo gol, mostra o quanto o Cruzeiro estava pronto para dar o bote no Atlético. Eu acho que tem que ser algo mais ou menos parecido. Rô, o que você está pensando aí? Eu acho que é isso também. E outra coisa, né? O Larcamón conhece bem o Milito e vai tentar fazer com que o Milito não tenha o que ele mais gosta, a posse de bola. Vai tirar essa posse de bola do Atlético. Vai atrapalhar essa posse de bola do Atlético. Como é que se atrapalha? Fazendo essas faltas. Você picando o jogo. Talvez não seja nem necessariamente tirar, né? Mas não deixar com que a posse de bola do Atlético seja lá na frente. Né? Você limita a posse de bola do Atlético, defesa meio campo, na linha de 20, 30 metros. A partir dos 30 metros, você começa a atrapalhar a vida do seu adversário. A partir da linha de 30 metros, você atrapalha a vida do seu adversário. Então, ele fica com a zona morta para poder trabalhar essa bola e com muitas dificuldades para poder chegar. Então, e como a vantagem é do Cruzeiro, e tem a pressão para o Atlético reverter essa vantagem, o negócio você tira essa posse de bola ou deixa essa posse de bola estéril, inútil, na mão do seu adversário, e quando você tiver essa bola, você sai em alta velocidade para poder matar, para poder atacar os espaços, porque a partir do momento que você fica com a posse de bola, mas não consegue progredir, você vai cansando o seu adversário, né? E aí com o cansaço você pensa menos, a concentração cai, e você ser certeiro, aproveitar as brechas que esse cansaço acaba gerando e fazer o gol, que aí vai dar uma amplitude, vai ampliar ainda mais a sua vantagem na decisão. Porque o Cruzeiro ele tem uma questão, né, assim, não pode só se defender, mas tem que atacar com cautela. Você até perguntava para o Romano, Dani, se tem favorito. Para mim não tem favorito na final como um todo. Acho que é uma disputa bem aberta. O Cruzeiro tem a vantagem no regulamento, o Atlético tem muito mais qualidade, isso é inegável. Mas para mim há um favoritismo do Atlético na partida de amanhã. Motivado por essa troca de comando, a torcida novamente abraçando o time, a Arena MRV lotada. Se o Atlético souber, inclusive, transformar a pressão pelo resultado em impulso, em energia para ir para cima do rival, acho difícil que o Cruzeiro consiga sair de lá, por exemplo, sem tomar gols. Agora, o que o Cruzeiro tem que fazer é cadenciar esse resultado para manter a disputa em aberto, né? Então, eu acho que a grande questão do Cruzeiro talvez amanhã seja essa. Como frear o impulso do outro lado, o ímpeto do outro lado, mas também tô vivo aqui, né? Se der para mim um golzinho que o Cruzeiro fizer, seja para empatar o jogo, seja para diminuir a diferença, o mantém vivo para o jogo da semana seguinte. Como diziam os antigos, jogar com o regulamento debaixo do braço. Sabe? Fazer valer o regulamento. Deixar a necessidade da vitória
maior, né? Uma necessidade maior da vitória do rival. Agora, eu sempre cito aqui uma frase do Vanderlei Luxemburgo, né? Você não pode também ser covarde ao ponto de eu vou bloquear aqui porque eu tenho a vantagem do empate, eu vou bloquear o adversário e não vou jogar. O Vanderlei fala o seguinte, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então você não pode também deixar de jogar. Ô, Mauro, já que nós tocamos nesse assunto, o Cruzeiro tem aí a vantagem, né, dos 2 empates. O que você acha aí desse regulamento? Vale colocar debaixo do braço e jogar assim ou é perigoso? Olha, Dani, com certeza, né? Se o Cruzeiro tem isso a seu favor, vai decidir em casa, né? E pode conquistar o campeonato com 2 empates, ótimo, mas com certeza o Atlético não vai deixar que o Cruzeiro coloque esse regulamento debaixo do braço de maneira tão fácil, né? Como o Romano estava falando, num grande clássico não tem favorito, mas o Cruzeiro tem mais pontos a seu favor do que o Atlético. Um regulamento, decidir em casa, ter um time que está entrosado há mais tempo, que tem o mesmo treinador há mais tempo, né? Vai ser o primeiro jogo do Milito, mesmo que o Atlético tenha um time com mais qualidade, com mais destaques, com mais estrelas. Acho que o Cruzeiro tem esses pontos a seu favor, apesar de um clássico não ter favorito. Isso é muito bom, mas isso também às vezes é perigoso, né? Conforme o time se comporta. De repente, como o Romano apontou, né? Se o time entra sem uma vontade de atacar, daqui a pouco o Atlético, que tem mais qualidade, né? Principalmente no ataque, consegue ele infiltrar a área e acabar terminando com essa vantagem dos empates. Então, assim, é muito positivo que o Cruzeiro tenha isso a seu favor, tem o regulamento, tem o fator de decidir em casa, tem um time mais entrosado, mas depende de como vai entrar nesse primeiro jogo, né? E um clássico, uma decisão que tem 180 minutos, os primeiros 90 contam muito de como serão os 90 finais, né? Como que vai ser os 90 finais com o mando do Cruzeiro. Então, depende de como inicia. Eu acho que uma final ela se desenha muito pelo primeiro jogo. E a gente pode ver isso nos outros clássicos pelo Brasil e outras semifinais que aconteceram pelo Brasil, né? Que mais ou menos a decisão se desenhou pelo primeiro jogo. Então, é importante que o Cruzeiro saiba que tem isso a seu favor, jogue com isso a seu favor, mas que tenha isso bem alertado também, que não pode ficar tão tranquilo achando que com 2 empates vai conseguir resolver tudo, porque pode ser que o Atlético não deixe isso acontecer. Ô, Nath, e esse provável Cruzeiro? Pois é, porque nós também temos o provável Cruzeiro, mas antes deixa eu reforçar aqui para a torcida cruzeirense que hoje também tem prêmio para o Cruzeiro aqui, ó, para o cruzeirense, para a cruzeirense que está nos acompanhando. É essa camisa casual que faz alusão aí à tríplice coroa do Cruzeiro. Oferecimento da nossa parceira Canteira pode ser sua. Você pode levar para casa aí, ó, para andar super estiloso e desfilando também seu amor pelo Cruzeiro. É pelo WhatsApp 31 99651-9657, está na tela, 319-9651-9657. Escreve seu nome completo e coloca que você quer ganhar a camisa. Daqui a pouco vamos sortear. Vou pedir para colocar agora, então, o time do Cruzeiro. Que esse, Romano, foi mais fácil, tá? Esse eu não quebrei tanta cabeça, não. Para poder montar aí. Ali a defesa montada com William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon. O Marlon tá ali como um lateral, mas é aquela história que a gente já explicou. Quando o time se defende, ele é um terceiro homem pela esquerda ali na zaga, ajuda dessa forma na construção do jogo, mas quando tem espaço, ele atua como um ala, liberdade ali também próximo do Arthur Gomes. No meio-campo, Lucas Romero e Lucas Silva. Pelo lado direito, quem dá amplitude, né? Quem explora o corredor, quem chega à linha de fundo, é o William, que trabalha só como um ala. E aí nós temos, provavelmente, teremos 2 meias construtores, o Matheus Pereira mais pela direita, ele utiliza muito a perna trocada, né? A diagonal ali, e o Matheus Vital pela esquerda, que é o lugar onde ele tende a render mais, apesar de que o Matheus Vital ainda está devendo. Aí pode ter uma dúvida, talvez no lugar do Matheus Vital, possa pintar, por exemplo, o Rafael Elias, e aí ele mudaria ali, atuaria mais pela direita e o Matheus Pereira com mais liberdade para flutuar. E lá na frente, 2 atacantes, Arthur Gomes e Dineno. O time todo tá ali desenhado, mas a gente sabe, né, Romano? Ele gira em torno do Matheus Pereira. Desde que o Matheus Vital passou a ser esse parceiro dele na criação das jogadas, o Matheus Pereira, para mim, cresceu de produção. Tem sido ainda mais decisivo, continua ocupando o campo inteiro. Semana passada nós até mostramos aqui o mapa de calor dele, cai pela direita, pela esquerda, mas ali pela direita é legal porque ele utiliza essa diagonal do pé trocado, que era algo que ele fazia muito na época que jogava na Inglaterra, na Premier League.
Mas acho que é a única dúvida, né, Romano, que a gente tem nesse time. E já te pergunto se essa seria a sua escalação ideal para o Cruzeiro. Seria a minha escalação ideal. Agora, o Matheus Vital, ele passou a ser o escudeiro do Matheus Pereira. Porque com a entrada dele no time, o Matheus potencializou o futebol dele e ficou mais solto, né? O Matheus ficou mais leve, o Matheus consegue flutuar ali. O Matheus faz uma função que na época que eu falei isso, quando o América tinha o Zarate, e o pessoal ficava me zoando, não sei o que, Romano, é pêndulo, né? Ele faz um pêndulo, porque ele consegue jogar de um lado e do outro, nas costas dos atacantes e de frente para a zaga adversária. Então ele consegue ir para a direita, ir para a esquerda, às vezes centralizado, porque o Matheus Vital dá essa possibilidade a ele como um fiel escudeiro, né? Ele consegue fazer isso. Com os 2 alas que o Cruzeiro tem com qualidade, eu tô até... Quando eu vi a escalação ali, eu comecei a imaginar aquele segundo time do Atlético, lateral batendo com lateral, sabe? A Arana com o William e o Saravia com o Marlon. Ia ser bonito demais, os dois, os alas se chocando por ali. Mas eu não mudaria uma vírgula desse time. Eu não entraria com o papagaio, não. Eu também preferiria esse Cruzeiro aí. Só que, obviamente, o Matheus Vital, assim como o Lucas Silva, todo mundo tem que trabalhar muito bem sem a bola, né? Tem que fechar os espaços, tem que percorrer ali. Matheus Vital, Lucas Silva, eles vão ter que ser cão de guarda, de Zarate, de Igor Gomes, não deixar com que esses caras criem, né? Claro que tem o Romero ali também como principal marcador no meio-campo. Eu até falava durante a semana que talvez eu tiraria, eu trocaria um meio-campista pelo Cifuentes. Ou adiantaria o Lucas Silva e o Cifuentes entraria no lugar dele, ou eu tiraria o Vital e colocaria Romero, Cifuentes e Lucas Silva. Eu tiraria o Lucas Silva. Porque eu acho que é um jogo que o Cruzeiro precisa se defender bem. Mas, pelo que a gente viu do Larcamon até agora, ele gosta do time também, propositivo, com capacidade de trabalhar a bola. Por isso, inclusive, a presença do Lucas Silva, que é um bom passador, né? Tem qualidade. E também dos 2 meias. O Lucas Silva, inclusive, que é um dos caras mais experientes desse elenco em termos de Cruzeiro, de clássico. Tá aí buscando, se eu não me engano, seu 8º ou 7º título com o Cruzeiro. Então, ter um cara desse também, acho que dentro do campo, é importante. Agora, a gente já tá quase caminhando aqui para a reta final, Dani, nós vamos ter uma coisa inédita, sabe, nesse clássico. E nós vamos ter argentino de um lado e argentino do outro. Eu acho que é a primeira vez na história do Mineiro. É inédito, exatamente. Primeira vez que nós teremos um confronto entre 2 treinadores argentinos. Um pelo lado do Cruzeiro, outro pelo lado do Atlético, para dizer, inclusive, que teremos muitos argentinos envolvidos, né? Do lado do Cruzeiro tem Romero, tem Dineno, do lado do Atlético tem Zarate, tem Batalha, enfim. Tem Saravia. Tem muitos gringos envolvidos. Mas nós fomos às ruas para saber se o fato de ter um treinador ali argentino, que é conhecido por ser mais pilhado, por ser mais raçudo, se isso pode influenciar no comportamento dos jogadores dentro do campo. O que esperar desses argentinos ali na área técnica? Confere só. O Milito está muito recente no Galo aí, tem cerca de uma semana. Eu acho que existe uma pressão muito grande em cima tanto do elenco quanto dele, por conta dos últimos clássicos que tiveram. Espero muito que o Galo fortaleça, porque não dá mais. Mas eu acho que vai ser um jogo muito pegado, vai ter a pressão está muito grande em cima do elenco, tanto dele também por ser um treinador novo. Mas acho que uns 2-0 aí, uns 2-1 pro Galo. Acho que... Mas a gente espera que ele, né, dê um jeito aí, porque não dá mais não. Perder em casa não rola não. Eu acho que mais futebol é jogado, tanto dos 2 lados. Tanto os 2 times tá bom essa temporada, né? Mas eu acho sim que ainda dá o Cruzeiro. O Galo tá iniciando aí o trabalho, o Milito. Não dá para saber exatamente o que esperar. Tomara que ele consiga dar uma pegada mais forte para a equipe. Eu acho que vai ser um clássico bem pegado, mas não precisa de técnico argentino para isso, né? Galo e Cruzeiro vai ter sempre uma pegada diferenciada. No caso, o Atlético vai estar determinado. Por quê? Perdeu 2 jogos na arena. Então, eles vão se entregar. Não tem como entregar e perder mais um jogo. Os argentinos já têm fama de ser um pouco catimbeiro, né? Mas eu acho que o trabalho do Larcamon até agora tem sido um bom trabalho.
a gente tem que ver agora o lado deles lá, né? O lado do outro lado da lagoa. Então, tem que ver como que eles vão sair agora com o Gabriel Milito, né? E ver qual que vai ser o desempenho dele. Porque ele que tem que mostrar serviço agora. O Larcamón, todo mundo já conhece o trabalho dele. E diante de um clássico aí, acho que ele vai passar bem apertado, né? O Romano, um torcedor, falou aí que Atlético e Cruzeiro, por si só, já é um super clássico. Sim. Mas tem um tempero a mais com esses dois técnicos argentinos? Tem, e ainda mais porque se conhecem, né? Acho que o tempero maior é eles se conhecem, têm a mesma filosofia e a ideia de futebol, e acho que isso é mais interessante. Já se enfrentaram quando comandaram times no Chile. A Nath lembrou bem que o Milito esteve no radar do Cruzeiro antes da chegada do Larcamón, ou seja, por causa do estilo. Então tem esse tempero a mais aí. Se conhecem, são da mesma escola de futebol, têm o mesmo pensamento de futebol. Acho que tem tudo para... Eu tô na expectativa grande. Eu quero ver o embate tático entre os dois, sabe? Durante o jogo. E o embate de ideias também, porque são dois técnicos jovens, né, que estão trazendo aí um frescor pro futebol brasileiro. Ainda bem, né? Técnicos que não abrem mão do seu estilo, né? Técnicos de convicção, o Milito lá com seu time ofensivo, o Larcamón também com um time que não se esconde do adversário. Então a gente tá bem esperançoso. Te convido a acompanhar nossa jornada esportiva a partir de 3 e 5 da tarde. Mário Henrique Caixa, Piquitito, eu, Léo Figueiredo, João Vitor Cirilo, uma galera trabalhando para transmitir o melhor